Olá pessoal, bem-vindo à nossa apresentação sobre uma abordagem matricial ao problema da coloração com o uso do produto semitensor. O trabalho foi realizado por Caio César Hélio de Carvalho e Felipe Carvalho Passos. Bom, nosso trabalho tem o objetivo de apresentar de uma forma simplificada uma proposta de um algoritmo para o problema da coloração baseado no produto semitensorial de matrizes. O produto semitensor, ou STP, como mencionamos no artigo, é uma proposta que veio do professor Daizhan Cheng, advinda de muitos anos de pesquisa e possui aplicações em problemas de grafos recentes. A gente acredita que é um novo segmento de pesquisa promissor para a área de grafos e possivelmente pode revolucionar na resolução de problemas difíceis. O STP já foi utilizado para expressar e analisar redes lógicas de controle, e também existem resultados que foram apresentados sobre cálculo de pontos fixos e ciclos de redes lógicas. A ideia é estender essa ferramenta matemática para a resolução de problemas de grafos e avaliar os algoritmos resultantes. É importante notar também que o algoritmo proposto não possui um desempenho superior aos demais algoritmos para o problema da coloração, uma vez que o problema é NP difícil completo. Para que o trabalho fique mais compreensível, a gente vai primeiro introduzir o problema da coloração, depois a ideia matemática por trás do STP e a sua aplicação na representação de funções pseudológicas em matrizes estruturadas, para só então apresentar o resultado do algoritmo. O problema da coloração de vértices consiste em achar o menor número de cores necessárias para colorir um grafo, e não podem existir vértices adjacentes com a mesma cor. Chamamos esse número de cores de número cromático do grafo. Um exemplo de aplicação para o problema da coloração é, por exemplo, saber se um grafo é bipartido. Basta verificar se ele é dois-colorível, ou seja, existe uma coloração com apenas duas cores que podem colorir o grafo. Agora vamos apresentar um conceito que é necessário para entender o algoritmo da coloração, que é o conceito de coloring mapping, ou mapeamento de coloração. E ele é definido como uma função φ de V em N, onde V é o conjunto de vértices, N é um vetor de cores, onde cada CI é uma cor. Com essa definição, a gente pode reescrever o problema da coloração de vértices da seguinte forma: encontrar um coloring mapping que obedeça à seguinte condição: para todo par de vértices VI e VJ de G, se eles são adjacentes, φ de VI é diferente de φ de VJ. Ou seja, a cor atribuída ao vértice VI é diferente da cor atribuída ao vértice VJ. Olá, meu nome é Caio. Eu vou falar sobre o produto semitensor de matrizes STP, mas primeiro eu preciso falar sobre o produto de Kronecker KP. Bom, a grande diferença do KP e STP para o produto normal de matrizes é que não é necessário que a dimensão da linha de uma matriz seja igual à coluna da outra. Então, como vocês podem ver no exemplo aí, é possível multiplicar uma matriz B por cada elemento da matriz A. E é basicamente isso que se faz no produto de Kronecker. Existem duas variantes de STP. O LSTP é o produto pela esquerda e o STP é o produto pela direita. Mas o LSTP ele é mais, como posso dizer, ele tem mais propriedades, ele tem todas as propriedades do STP e outras. Então ele é utilizado como padrão. Logo a gente vai usar apenas o termo STP. Bom, a diferença entre o STP e o produto de Kronecker
é que no STP é feita uma relação entre as dimensões das matrizes A e B através de uma matriz de identidade. Então vocês podem ver ali que tem um índice C na matriz de identidade. Esse índice de C ele é determinado através do MEMC entre NP, que é a coluna de A e a linha de B. Então, como vocês podem ver nesse exemplo, é realizado o produto de Kronecker entre a matriz A e uma matriz de identidade de ordem 2, porque o MMC entre 3 e 2 é 6, e você divide pelo N, né, que é 3. Enquanto vai ser, em relação a B, vai ser o produto de Kronecker de B por uma matriz de identidade de ordem 3. A gente já mostrou como é feito o produto de Kronecker, então tá o resultado aí. E depois que você acha a matriz A' e B' proveniente desses dois produtos, basta multiplicar de forma normal que você vai ter o semitensor pela esquerda. Agora eu vou falar sobre matriz lógica. Bom, a ideia é que você possa representar variáveis booleanas como matrizes. Então, por exemplo, as variáveis clássicas 0 e 1 podem ser representadas pela coluna 0, 1 e 1, 0. Então, por padrão, a gente define que o valor positivo fica na primeira linha, como é definido ali em cima. E aí você também pode representar cavalorações, não precisa ser só 0 e 1. Então, esse termo aí se lê mutação, e o que fala é que você deve olhar a coluna aí. Bom, uma matriz lógica N por T é formada pelo conjunto de colunas que representam os operadores lógicos, e para cada função lógica existe uma única matriz lógica, que é chamada de matriz estrutural. E como a gente pode ver aí, essa matriz lógica ela vai ser formada através dos S operadores lógicos, sendo que entre cada operador será realizado um produto semitensor. Bom, a gente pode tomar como exemplo aí o operador AND. Então, você tem positivo com positivo, positivo com negativo, negativo com positivo, negativo com negativo, e como a gente sabe, o AND ele só é positivo quando as duas variáveis são positivas. Então, a gente tem na primeira linha 1 apenas na primeira casa. E a abreviação dessa representação pode ser lida como 1, 2, 2, 2. E para mostrar a operação do STP no operador NOT, repare a matriz que representa o NOT. Se a gente pegar e multiplicar qualquer operador por essa matriz, perceba que o resultado vai ser a negação desse operador, como você pode ver no final aí da operação. Bom, vou apresentar a ideia do algoritmo para depois falar sobre ele. Então a ideia é que você, dado um grafo, você consiga representar esse grafo como uma matriz de adjacência e usar essa matriz para fazer um mapeamento de valores pseudológicos, de modo que se uma coluna K desse mapeamento for só conter zeros, quer dizer que isso é uma solução do problema, porque vai significar que nenhuma cor se repetiu de forma adjacente. Então aqui a gente pode ver o modelo de uma equação pseudológica que representa uma solução. Então você tem a matriz de adjacência e a função dos valores lógicos, e se o resultado for 0K, ou seja, se a coluna for toda zero, quer dizer que isso é uma solução. E você pode usar uma função lógica para representar essa equação pseudológica. Então, como a gente falou anteriormente, só existe uma matriz lógica para representar uma função lógica. Então, nesse caso aí, o que está acontecendo é que os operadores x1, x2 até xn estão sendo mapeados para a matriz lógica através do produto semitensor, e isso vai representar a função lógica x1, x2, xn. Bom, com as definições que foram dadas, eu já posso mostrar o cálculo para a matriz estrutural, e como vocês podem ver, não é algo muito simples. Mas focando nas definições de S aqui, primeiro, que é responsável por fazer o mapeamento das matrizes, você pode ver que tem um valor K e um valor N.
O valor K ele vai ser a quantidade de cores que passamos como parâmetro para o algoritmo, ou seja, a quantidade de cores que queremos usar para colorir o mapa, e N é a quantidade de vértices. E você pode reparar que tudo que é utilizado nessas operações a gente mostrou aqui, que é o produto CMT-SOL, o produto de Kronecker, a matriz de identidade, tem as mutações aí que representam as diagonais em cada matriz de identidade. Só que fazer a representação de forma manual dessa matriz não é algo interessante. Na verdade, esse tipo de algoritmo ele não é interessante para resolver problemas pequenos, ele é indicado para problemas médios, então é necessária a utilização de um computador para gerar essa matriz, e a gente vai pegar um exemplo de uma matriz que já foi gerada para poder estudar ela. Então aqui a gente pode ver um grafo direcionado e a matriz de adjacência dele. Você pode ver, por exemplo, ali na coluna 1 que o vértice 1 está ligado ao vértice 6, ao 5 e ao 4. E essa matriz maior aqui é a matriz lógica estrutural. E os valores que estão, a coluna que está marcada em vermelho é porque tem 0, 0 e representa uma solução. Então a coluna 8 representa uma solução e a coluna 57, nesse caso aí, representa uma solução também. Bom, para desmembrar a solução a gente precisa olhar para o mapeamento que foi feito lá com as equações de S. Então a gente vai usar para S quando o número de vértices for 6 e tiver duas cores. Eu esqueci de falar que é aquela matriz estrutural que eu mostrei anteriormente, ela foi gerada através de duas cores. E para cada I, ou seja, para cada vértice, S vai apresentar uma coloração. Então para I igual a 1, a matriz gerada pela fórmula de S vai ser uma matriz 2 por 64, onde os 32 primeiros valores da primeira linha vão ser 1, os 32 seguintes vão ser 0. Então, por exemplo, se a gente tem que K8 é uma solução, a coluna 8 vai ser linha 1, vai valer 1, e a linha 2 vai valer 0. Isso quer dizer que é para pintar o vértice 1 da solução 8 com a cor 1. A cor 2 vai seguir a mesma ideia, só que vão ser duas matrizes 32 por 32. Para I3, por exemplo, vão ser 3 matrizes, ou 3 não, 4 matrizes 2 por 16. E é basicamente isso que você tem que fazer. Você tem que olhar a coluna 8 ou a coluna 57, que também é uma solução, dessas matrizes que vão ser geradas. Vai ser 2,64, depois duas matrizes de 32, depois duas de 2 ou 4 de 2 por 16, depois 8 de 2 por 8, e assim até percorrer todo o I, até N. E aqui a gente pode ver o resultado final, que no artigo é mostrado de forma mais detalhada, mas basicamente a gente tem que os vértices V1, V2, V3 da solução 8 vão ser da cor C1, porque como vocês podem ver, eles estão marcados como 1 na primeira linha, enquanto V4, V5 e V6 vão ser da cor C2, porque na primeira linha está 0. E no solução 57 é o contrário. E essas são as nossas